Esse crime estarrecedor que marcou o mês de maio na região metropolitana de Goiânia, esse homem que matou as duas filhas, esfaqueou as crianças e colocou fogo no carro em que elas estavam. Você confere agora, numa reportagem especial da Stephanie Araújo, os detalhes desse crime que chocou o Brasil. Um crime chocante. Duas crianças assassinadas de forma cruel por quem deveria protegê-las. Mirielle Gomes Souza, de 8 anos, e a irmã Cecília Gomes Souza, de apenas 4 aninhos. Meninas doces e sorridentes, mortas a facadas pelo próprio pai. O motorista por aplicativo Ramon de Souza Pereira, depois de ferir as crianças com uma faca, ateou fogo no carro com elas dentro. Antes de praticar a atrocidade, o homem avisou que cometeria o crime durante uma ligação. Ele conversou minutos antes com os avós maternos das crianças. Amor, vem pra cá. Pelo amor de Deus, me perdoa. Faz tempo que eu tô desconfiando, faz dia que eu pego coisa. Você quer marcar comigo um lugar pra nós conversar? Não, agora já era. Na gravação, o desespero das meninas que ouviram do próprio pai que iriam morar no céu. Fala pro seu pai então, fala, não vai morar pro céu perto da vida. Não, não vai não. Nós vai pro céu. De acordo com os relatos, ele já suspeitava da companheira. Por isso, teria colocado um localizador no carro dela e flagrou Daiane com o pastor da igreja que eles frequentavam em um relacionamento extraconjugal. Neste momento, ele agrediu a mulher, pegou o veículo e foi buscar as filhas. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele, acompanhado de Mirielle, pega a filha mais nova em um CMEI. Ele abandonou seu veículo e pegou o veículo da esposa e foi até ao colégio, buscou as duas filhas no colégio, isso no final do dia, e diante disso ele foi até as margens da rodovia lá em Santo Antônio de Goiás e cometeu o crime. As polícias militares, civil e a Guarda Civil Metropolitana iniciaram as buscas pelo suspeito. Agentes da GCM o encontraram em uma região de mata, próximo de onde o veículo foi encontrado carbonizado. Alguém passando de carro informou para um componente das nossas equipes que tinha visto o indivíduo descendo sentido Santo Antônio para Goiânia, na beira da pista, próxima à lagoa. E foi quando o colega nosso recebeu essa notícia e acionou via rádio as demais equipes. Nós deslocamos para o local e deparamos com o indivíduo dentro da lagoa. Quando ele viu que nós já tínhamos visualizado ele passou por dentro de uma manilha, atravessando para a parte de baixo da lagoa. Foi quando o colega nosso avistou mesmo e começou a gritar, achei. Eu mesmo já estava tentando fuga novamente. Tá na mão já. Bora, chefe. Bora ligeiro, chefe. Bora, traz ele. Entra aí. Os corpos das crianças ficaram carbonizados e precisaram passar pelo processo de identificação no Instituto Médico Legal. De acordo com o superintendente da Polícia Científica, foram realizados cerca de 10 laudos. Pelo fato de as duas vítimas serem irmãs, o exame de DNA ele é limitado, no sentido de comprovar, no caso, a maternidade. Então, como a gente tem um exame de comparação e, em regra, a polícia não dispõe do material original, então, daquela vítima para ser comparada com ela mesma. Então, a gente parte por caminhos um tanto quanto transversos, no sentido de verificar paternidade e ou maternidade, comprovando-se ali que as duas crianças eram realmente filhas daquela senhora que se apresentou como mãe. Todavia, ainda era necessário individualizar qual era qual. Foi muito importante a correlação com o exame de odontologia legal. Foi pela arcada dentária que os peritos conseguiram identificar Mirielle e Cecília. A necrópsia que ela é feita em conjunto entre médico e dentista, e a partir disso são feitos registros, né? Esses registros eles são registros fotográficos e registros radiográficos. Por exemplo, a gente consegue visualmente falar, por exemplo, não, essa criança ela tem somente dentes de leite. E eventualmente uma outra criança, por exemplo, não, essa criança
além de dentes de leite, que são os decíduos, ela também tem dentes permanentes, que são aqueles que vão ficar. Então, consequentemente, esses elementos indicam que uma criança é mais velha que a outra. Agora, a polícia científica aguarda o laudo que confirma a causa da morte, para saber se elas realmente morreram pelas facadas ou devido ao fogo colocado no veículo. Em uma breve análise psicológica, o psicólogo forense da Polícia Técnico-Científica explica que as características observadas em Ramon não se enquadram em um caso de psicopatia. A psicopatia, ela não é diagnosticada a partir de um crime. A psicopatia, ela tem características de comportamento que estão presentes na vida da pessoa desde a infância. A ausência de remorso, a ausência de culpa. A psicopatia, ela é um transtorno de personalidade. E na maioria dos casos, maciçamente, a pessoa tem condição de entender e de autodeterminar. Ou seja, sabe o que faz e escolhe o momento para agir. Ao contrário de pessoas que têm algum tipo de transtorno psicótico e que no momento desse transtorno comete o crime, não sabe o que fez e também não sabe conter sua vontade. Nestes casos, é preciso observar um histórico de comportamento agressivo. Pais que matam filhos, geralmente são pessoas que não pensam nos filhos enquanto pessoas, né? Pensam nos filhos enquanto objeto. Há pessoas que matam os filhos que são, possuem algum tipo de transtorno mental. Isso deve ser levado em consideração, que durante um surto a pessoa pode fazer isso, como também há pessoas que não têm transtorno mental e que vão cometer esse tipo de prática. Nesse caso, a gente analisa o comportamento da pessoa, como que ela lida com frustração, qual que é o nível de raiva, agressividade dela e de que forma que ela administra situações que são conflituosas. Esse tipo de comportamento, de tirar a vida de uma pessoa e principalmente de um filho, é um comportamento que já está presente na vida da pessoa e aquilo surgiu porque foi um nível de frustração muito grande naquele momento. De acordo com o delegado que investiga o caso Marcos Cardoso, há indícios de que o homem já pensava na possibilidade de tirar a vida das próprias filhas. Uma das testemunhas aí confirmou que a gente já tinha levantado pela própria esposa. Ela, no primeiro momento, ela confirmou que mais ou menos há 1 ano e meio, há 2 anos, tinha sido ameaçada caso pegasse uma traição e ia matar as crianças depois dele se matar. Foi ouvida agora uma testemunha muito próxima da família, na qual ele confirmou, né, além dessa ameaça que teve 1 ano e meio, quase 2 atrás, que cerca de um mês e meio atrás, realmente ele tinha falado com ela que caso pegasse uma traição, ele iria matar as crianças, depois se matar e também até matar a esposa. Tudo aí está indicando que realmente ele já tinha isso na cabeça e após aí descobrir isso, ele executou o crime. Mirielle e Cecília, 2 meninas inocentes, tão jovens, com um futuro todo pela frente, mas que foi interrompido de forma cruel.